A adoção em massa do Bitcoin vem acontecendo diante dos nossos olhos, mediante a queda do mercado. Porém, infelizmente, a galera só está observando a queda, o mercado caindo, só está observando o que está acontecendo de forma negativa. Porém, as informações positivas que não estão impactando no preço vêm acontecendo e a adoção em massa, o que é tão falado e o que é tão esperado, vem acontecendo e ninguém está observando ainda. Hoje a gente vai falar um pouco sobre isso, a gente vai falar sobre altcoin também, sobre Solana, sobre Ethereum, e a gente vai observar o Bitcoin para curtíssimo prazo, isso porque esse ano de 2023 vai ser um ano de muitas oportunidades, mas oportunidades para quem sabe operar mercado futuros, para quem sabe utilizar o curtíssimo prazo e tirar proveito das variações de preço dentro de uma lateralização, no qual eu acredito que esse ano de 2023 vai ser uma grande consolidação de mercado, uma grande lateralização, para que a gente veja grandes valorizações só no final do ano ou a partir do ano de 2024. Então, 2023 vai ser um ano de oportunidades, porém, oportunidades para quem sabe operar mercado futuros, e minha dica é, se você não sabe operar mercado futuros, procure aprender porque você vai precisar. Dito isso, vamos lá para análise, vamos lá começar nosso vídeo falando aqui sobre gráfico, como eu sempre trago aqui para vocês. E hoje tem uma informação muito importante, no qual a gente precisa estar observando sempre, tá pessoal? Que é esse assunto de adoção em massa. É sempre muito importante a gente observar isso, porque quando essas informações de adoção em massa começar a impactar no preço, a gente vai ter um pump muito forte no preço do Bitcoin. E eu falo isso não para daqui uma semana, para daqui um mês, mas quando essas informações positivas começar a impactar no médio e longo prazo, tá? Então, existe um tempo, existe um prazo e isso vai acontecer mediante aí as informações vêm surgindo. Por exemplo, a gente tem uma informação aqui falando que Marrocos finalizou, ou o Banco Central do Marrocos finalizou a estrutura regulatória de criptomoedas para o seu país. Então, o projeto de lei que deve ser apresentado à discussão pública nos próximos dias, definirá legalmente as criptomoedas no mercado em rápido crescimento. Isso é um assunto muito polêmico, muita gente fala de forma negativa, isso não é bom para o mercado cripto ou algo do tipo, mas quando a gente entra no mercado esperando valorização, esperando preço, esperando ter um retorno sobre o investimento, isso observando de forma no qual você entra como um investidor, a gente precisa dessas regulamentações porque o institucional, para que ele entre com mais capital no mercado, eles precisam disso, eles precisam dessa estrutura regulatória, não só no Marrocos, não só no Brasil, mas em todos os países. E quando isso começar a impactar e quando os outros países começar a entender que há essa necessidade regulatória, isso observando ao que aconteceu com a FTX, isso observando ao que aconteceu com a Luna Foundation, a gente passa a ver que há necessidade regulatória. E quando vem surgindo essas necessidades regulatórias, os países vêm fazendo essas regulamentações, isso estimula o institucional a estar entrando. Quando o institucional passa a entrar com mais dinheiro, passa a trazer mais dinheiro para o mercado cripto, a gente vai ver a expansão do mercado cripto. Market cap do Bitcoin subindo muito, market cap de todas as altcoins subindo muito, consequentemente, muitas valorizações. Então, é sempre muito importante a gente estar observando isso, principalmente para quem entra com visão de investidor. E por isso que eu digo, a adoção em massa está acontecendo diante dos nossos olhos. Pouca gente está observando isso e é algo que precisamos acompanhar diariamente, tá? Voltando aqui para o gráfico, nesse momento, para curtíssimo prazo de Bitcoin, eu tinha até mandado uma prévia análise lá no grupo do Telegram, tá? Aliás, se você não está no grupo do Telegram, entra lá no grupo do Telegram que eu tô sempre batendo um papo com a galera por lá. E se você tem uma dúvida, você pode perguntar direto para mim lá pelo grupo do Telegram, tá? Link na descrição, entra lá no grupo e também já se inscreve aí no canal porque eu trago aqui diariamente essas análises para vocês. Antes de falar de Bitcoin aqui no curtíssimo prazo, no qual eu já mandei uma prévia análise lá no grupo aberto do Telegram, vamos dar uma olhada aqui no mercado tradicional. E observe que a gente tem nesse momento o S&P 500 caindo para o dia de hoje, a gente tinha o S&P 500 subindo antes da abertura do pregão norte-americano, porém na abertura do pregão norte-americano a gente está vendo S&P e Nasdaq devolvendo tudo isso para curtíssimo prazo, tem probabilidade de mais queda, tá? Para Nasdaq pode cair um pouco mais, chegando aqui esse fundo de 10.700 pontos, S&P 500 também tem probabilidade de mais queda, chegando aqui a 3.700 ou até mesmo chegando aqui em 3.600, tá? Então a gente tem probabilidade de mais queda no curtíssimo prazo. Para Bitcoin, médio e longo prazo, eu acredito que a gente tem um potencial absurdo de valorização. Porém, isso a gente precisa segregar. A tendência macro é de alta. Daqui 2024, 2025, 2026,
é alta. Porém, o curtíssimo prazo, o que vai acontecer no curtíssimo prazo? A gente precisa identificar isso para que a gente possa estar utilizando o curtíssimo prazo como oportunidade para trades em futuros, tá? Quando a gente vai ver mercado de baixo risco, a gente tem aqui os títulos de 10 anos dos Estados Unidos caindo um pouco, tem probabilidade de cair um pouco mais, tá? E ele confirmou aqui pra gente que a gente tem uma resistência na região entre 50 e 61 de Fibo, tá, pessoal? Se a gente tiver essa confirmação aqui ao fechar abaixo de 38% de Fibo, a gente vai ver que nos próximos dias a gente pode ter títulos de 10 anos dos Estados Unidos caindo um pouco mais. Porém, ainda não está impactando de forma positiva no preço e a gente tem probabilidade de mais queda aqui para S&P, Nasdaq e Dow Jones também. Dólar abrindo em alta, forte alta para o dia de hoje. A gente tem uma resistência, ou o dólar tem uma resistência aqui em 104, no qual, se ele conseguir fechar acima, ele vai conseguir subir um pouco e puxar todos os mercados de alto risco para baixo. Porém, ainda não rompeu, ainda não confirmou, a gente precisa dessa confirmação e se isso acontecer, a gente vai ter aqui para o dólar um fundo duplo, tá? É importante a gente fazer essa observação, porque se ele tocar e rejeitar, a gente não vai ter formação nenhuma, o que a gente vai ter uma rejeição e mais queda aqui para o dólar. Então, o que eu passo a observar aqui no dólar é o toque em 104. Não tocou ainda, não teve nenhuma característica ainda, a gente não pode afirmar nada de que vai romper ou de que vai rejeitar. A gente espera acontecer, a gente espera a ação e trabalha em cima da reação. Então, ao tocar, se ele tocar e rejeitar, a gente vai ter mais queda para o dólar e automaticamente a gente pode ter mais valorizações para todos os mercados de alto risco. E se a gente tiver a rejeição, queda, rompimento, valorização para dólar e queda para mercado de alto risco. Voltando aqui para o Bitcoin, observando o curtíssimo prazo aqui do Bitcoin, veja que nesse momento o Bitcoin totalmente sem volume. Então eu descarto 100% a hipótese de um trading long aqui para Bitcoin. Por quê? Primeiro que a gente tem aqui um volume muito baixo. Quando a gente tem um volume muito baixo, qualquer força vendedora faz com que o preço caia muito. Então a gente não quer tradar em um cenário onde Nasdaq, S&P e Dow Jones pode cair para o curtíssimo prazo e o Bitcoin está sem volume, qualquer força vendedora faz com que pode fazer com que o preço caia muito. Nesse momento, a gente pode ficar de olho em short. Como a gente sabe operar mercado futuros, como a gente opera mercado futuros, a gente aproveita esses momentos de queda para monetizar, para fazer dinheiro, para comprar mais Bitcoin quando ele encontrar fundo. Então, nesse momento, a melhor probabilidade, a melhor operação aqui vai estar em short. Isso porque a gente tem possibilidade de queda para Nasdaq, Dow Jones e S&P e a gente tem baixo volume no qual qualquer força vendedora vai fazer com que o preço caia muito e caia muito rápido, tá? Sem falar que nesse momento no gráfico diário o Bitcoin está tocando aqui na média de 50 períodos. Então tá tudo apontando para a gente que as nossas melhores oportunidades aqui no Bitcoin vai estar em short. Então a gente passa a ficar de olho em operações em short para Bitcoin. Observando aqui no gráfico de 4 horas, a gente não tem muitas formações, a gente não tem muita informação, a não ser uma formação aqui de um padrão baixista, tá, pessoal? A gente tem essa formação aqui no qual a gente pode ter o Bitcoin caindo um pouco mais se confirmar esse rompimento aqui no gráfico de 4 horas em 16.600. Se a gente tiver essa confirmação, a gente tem a projeção desse mastro aqui, isto é, Bitcoin caindo até 16.200, tá? Então a gente tem possibilidade de queda aqui para Bitcoin também em queda no curtíssimo prazo, assim como Nasdaq, Dow Jones e S&P, tá? E essa operação aqui, para quem for pegar uma operação aqui no Bitcoin nessa região, é uma operação com risco-retorno bem favorável. Por quê? Nosso stop vai para cima desse topo aqui, no qual vai ficar 1,5% e o nosso take vai para 2,5%, tá? Então essa operação está super favorável, no qual o Bitcoin pode encontrar fundo mais embaixo, chegando até os 16 mil. Então nesse momento a maior probabilidade aqui para o Bitcoin é de queda para o curtíssimo prazo, isso para o decorrer do dia de hoje, isso para o decorrer dessa semana, e a gente tem oportunidades em short aqui para Bitcoin, tá, pessoal? E nesse momento é isso que eu tô de olho no Bitcoin. E nas altcoins, isso se falando de Ethereum, a gente tem uma formação bem parecida aqui no Ethereum. Quando a gente vai observar no gráfico diário, a gente tem um padrão baixista aqui por Ethereum, a gente tem o Ethereum segurando aqui nas médias de 50 períodos e a gente tem um padrão aqui dentro do padrão, dentro desse padrão de bandeira, a gente tem outro padrão, que é um padrão de cunha, no qual, se for confirmado, se ele romper aqui para baixo, a gente pode ter o Ethereum se projetando até esse fundo mais baixo em $1.000, tá? Então, nesse momento, tudo está apontando para a gente que o Ethereum também pode cair um pouco mais assim que confirmar esse rompimento em 1.190, $1.200, tá?
Para Solana, eu vejo muita gente falando sobre a Solana aí, muita gente interessada em Solana. E a Solana subindo 13% para o dia de hoje, porém a Solana está segurando também aqui na média de 50 períodos, tá? Muita atenção aí para Solana, porque a gente pode ter algumas oportunidades em Solana, mas com muita cautela, porque nesse momento o beta da Solana está muito alto. Por ter caído muito, o beta acaba elevando muito, tá? A volatilidade do ativo acaba elevando muito. Então, operações aqui na Solana são operações alavancadas por 2, 3, 5 no máximo. Por quê? Porque a gente vai ter uma margem maior de stop. Não adianta a gente fazer operação aqui na Solana com uma margem de 3, 4% de stop, porque sem dúvida ele vai buscar o stop. Então a nossa margem aqui para Solana é de 10%, é de 12%, porque o beta nesse momento está muito grande. Ah, Luiz, mas uma margem de stop de 10% é muita coisa. Então a alavancagem tem que ser diminuída por uma vez, 2 vezes no máximo, tá? Então, para Solana aqui dá para a gente pegar algumas oportunidades, mas muita cautela nesse momento. O que eu vejo aqui para Solana é que ela vai encontrar resistência aqui nessa região, na média de 50 períodos, assim como o Bitcoin e o Ethereum está encontrando. E a Solana nesse momento está indo na contramão, está tentando segurar aqui nessa região, está tentando segurar essa valorização de 13%, mas muito cuidado porque o Bitcoin está caindo. E a qualquer momento o Bitcoin pode puxar aqui a Solana também. E eu acredito que nesse momento toda essa região aqui é uma região de resistência, no qual ele pode caracterizar esse fundo que ele formou aqui embaixo como um fundo de armadilha, tá? Um bear trap. Porém, trades em Solana só acima dos 14 dólares, 14,80, porque toda essa região aqui é uma região de no trade zone, não dá para fazer trade nenhum, não dá para fazer nada na Solana dentro dessa região. Trades em Solana dá para a gente pegar alguns trades aqui ao romper 14 dólares e 80, 14 dólares e 60, estruturar acima, então a gente consegue pegar um trade em Solana porque o risco retorno fica bem favorável. Nosso take vem para 27 dólares, a gente consegue colocar um take bem longo, um take de 70%, para um stop um pouco salgado também, um stop um pouco caro, mas vai ser um stop aí de 20%. Então nesse momento, dá pra gente pegar trade em Solana? Nesse momento não, mas ao romper 14,80 mais ou menos, a gente consegue pegar um trade, porém com uma quantidade menor de capital, com uma alavancagem menor, alavancando ali a 2 vezes, 3 vezes, no máximo 5 vezes, e quanto mais alavancado, menos capital, porque o nosso stop ele fica um pouco longo, ele fica um stop de 20%, porém o nosso take vai para 70%, tá? Então dá pra gente fazer sim um trade na Solana nesse momento, mas com muita cautela também, tá bom? Enfim, era isso que eu queria trazer aqui para vocês, são essas análises, é isso que eu tô de olho a princípio no mercado. E lembrando, se você não tá no grupo do Telegram, entra lá no grupo do Telegram, porque é um grupo grátis, você não perde nada, você só tem a ganhar, porque lá tá todo mundo com a mesma mentalidade, tá todo mundo focado em criptomoedas, e você precisa participar de uma comunidade assim para sua evolução dentro do mercado cripto. Enfim, vou ficando por aqui, te vejo no próximo vídeo, fui!